Olá, turma amiga. Segundo vídeo aí nesse nosso bate-papo. E hoje trataremos de temas relevantes, procuraremos falar de coisas que estão aí circulando e trazer um pouco do que a gente conversa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia aqui para vocês, para nós compartilharmos do que a gente pensa, do que a gente enxerga, da realidade que nos cerca, né? Nesse momento difícil aí que a nossa humanidade, o nosso país está passando. Lembrando que isso não é novidade, porque já tivemos outras pandemias, outros momentos também de grande mortandade de seres humanos. Lembrando que teve um momento no final da Idade Média que dizimou um terço da população da Europa, que foi a peste negra, com a peste que é advinda de roedores. Depois, ao término da Primeira Guerra, na primeira metade do século XX, tivemos aí a febre espanhola. E agora, essa grande pandemia que nos acomete e que está trazendo transtornos inimagináveis para toda a nossa humanidade. Então vamos ao que interessa. Começando pelo nosso caçula, meu filho caçula Renan Vitorino, que vai iniciar essa rodada de conversação aí e de debate. Fala, Renan. Então, professor Ricardo, eu tenho uma pergunta para você. A corrupção, muitas pessoas sabem que é ruim, sabem o que é isso, mas sabe como descrever ou como você ocorre. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Também eu tenho outra pergunta, Sim, também vamos lá. sobre o Fabrício Queiroz. Você não sabe que ele foi preso, mas também você não sabe por quê ou o que ele fez de ruim. Também quer saber o que de ruim ele fez para ser preso. Essa é a minha pergunta. Tudo bem. Então, meu filho Renan estabeleceu duas questões que se confundem, né? O que acontece? Ele perguntou o que é a corrupção. A corrupção é o desvio de recursos de algum modo ilegal, ilícito, né? Isso é a corrupção, é o desvio de recursos de alguma forma ilícita, né? Que não deveria acontecer. Infelizmente, no nosso país, sempre ocorreu esses desvios de conduta, né? Desde 1500, quando nós fomos assumidos por Portugal, lembrando que em 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, mediado pelo Papa daquele momento, foi dividido o Novo Mundo, né, a América, para dois países, que foi a Espanha e Portugal, de maneira que 6 anos depois os portugueses, ao chegarem aqui, eles vieram tomar posse, não vieram descobrir o Brasil. Então, meu filho, sempre ocorreu esse desvio de conduta no nosso território. Por exemplo, muitos colonos que vieram para colonizar o Brasil foram arregimentados nas cadeias de Lisboa. Então, esses colonos, quando chegavam aqui, em vez de trabalhar na prospecção de minério, na procura, na busca de riquezas, eles ficavam na orla, entendeu? Não queriam se predispor ao trabalho, já era uma forma de desvio de conduta propícia, né? E no ciclo da mineração, por exemplo, no nosso Brasil aqui, o que houve de desvio de ouro por funcionários públicos da corte portuguesa. Então, no nosso país, esse desvio de conduta chamado corrupção é terrível. E hoje, nos nossos dias atuais, esse desvio de recursos públicos acomete a população mais pobre, que necessita dos serviços básicos do Estado. Se a gente for analisar que aqui no estado de Janeiro foi comprado inúmeros respiradores que não necessitava, aí você vê que, por outro lado, insumos básicos como gás está faltando. Então, a corrupção, ela faz com que os menos afortunados fiquem menos respaldados de serviços. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro está falido. Como que os alunos do ensino médio farão o Enem no final do ano? Se a maioria não tem internet em casa. De repente, se o Estado fosse mais
tivesse menos corrupção. Agora mesmo na educação nós vimos aí que na merenda das crianças existia desvio. Então a corrupção é um fantasma, é um monstro que corrompe e que destrói a nossa sociedade. Em relação ao Fabrício Queiroz, existiu após o governo que foi eleito em 2002, que ficou uma forte corrente anticorrupção. Esse senhor, Fabrício Queiroz, era assessor de um político que não tinha projetos políticos muito claros, bandeiras políticas muito definidas. A bandeira central do político ao qual o Fabrício Queiroz era assessor, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, era a proposta anticorrupção. Só que esse político do qual o Fabrício Queiroz era assessor, que você me perguntou, fazia corrupção como os outros políticos faziam. Por isso que esse fato chamou tanta atenção. De um político que tinha uma bandeira anticorrupção, foi pego em corrupção como todos os outros. E o Fabrício Queiroz era o assessor e o faz-tudo desse político. Ele era como se fosse um capataz, entre aspas. Tá? Entenderam aí? Então, meu filho, espero que você tenha entendido. Agora eu quero que você dê as suas considerações finais para que a gente passe para o Roger. Fala o que você entendeu sobre o que eu falei da corrupção. Bom, querido, você deixa muito claro tudo que a corrupção significa. Muitas pessoas não sabiam como expressar direito. Esse é um outro fato que você não sabia no Antigo Império, provavelmente. Você não sabia. E também falou da importância da importância de acabar com a corrupção e os malefícios dela. E também falou, junto com essa corrupção, ajudou também a informar o Fabrício Queiroz. Ele fazia de errado e como ele foi pego e foi preso por causa disso. Sim. É importante que você venha a relevância da prisão do Queiroz, é que ele era um representante de uma corrente política que tinha por principal bandeira a anticorrupção. Correto? Então, ele foi esse político, essa corrente política que hoje é majoritária no país, né, foi pega praticando atos que ele condenava. Que eles condenavam. Se você vai perguntar essa corrente política, qual é a bandeira política deles? Meio ambiente? Educação? Saúde? A bandeira deles, que ele advogava o tempo todo, é um conservadorismo e, paralelo a esse conservadorismo, uma bandeira da anticorrupção. E o Fabrício Queiroz era o agente desse político. Ele foi preso com vídeos, com áudios e com provas concretas e robustas de que ele praticava a corrupção. Sem meias palavras, dizer que rachadinha, não é rachadinha, ele praticava corrupção. Peculato, que é a corrupção de agentes públicos. O nome é peculato que o Fabrício Queiroz praticava. E ele foi chamado a prestar depoimento várias vezes e não comparecia. E estranho como uma pessoa, um assessor, conseguia pagar em dinheiro vivo conseguia pagar dos hospitais mais caros do país mais de 100 mil reais em espécie. Entendeu? Isso aí que chamou a atenção dos agentes. Então eu peço as tuas considerações finais, meu filho Renan, para passar a palavra para o Roger. Então, foi isso. Acho que foi um tema que eu estava muito pensando na minha cabeça. E eu acho que isso esclareceu muitas coisas que não estava esclarecendo direito. E isso aí, essa visão sobre tudo foi muito importante para esclarecer isso tudo. Agora quem vai falar agora, passar a palavra agora para o Roger Vitorino, que vai trazer uma pergunta, um questionamento para a gente. Olá, gente, tudo bom? A questão que eu queria trazer aqui hoje
foi que há um tempo, né, um ministro negro, disse que a escravidão foi boa para vários negros, que eles puderam vir do Brasil e sair da África. E muitas pessoas acham isso, acham que reivindicar os nossos direitos hoje em dia, como, por exemplo, a cota, é uma coisa que está querendo tomar as dores do que ninguém sofreu no passado. E que hoje em dia a gente não sofre tanto quanto os nossos antepassados sofreram, né? E eu queria que você esclarecesse a importância dos direitos que a gente está tendo hoje em dia por causa da escravidão e queria que você ficasse mais claro ainda para que vocês entendessem o quão não foi bom a gente ter sido trago da África, o quanto a gente sofreu mais do que parece, que não foi somente um trabalho que a gente vinha e trabalhava e não ganhava nada, assim. Tinha tortura, tinha muitas outras coisas. Queria que você esclarecesse pra gente a fundo o quão ruim isso é, né? E ele, por ser um ministro negro, deveria saber mais do que isso, que a nossa liberdade não tem preço. Eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente. Então vamos lá. Você falou aí da questão de cotas, né? Você falou do tráfico de pessoas. Você falou também de ações afirmativas. Que você está prestes a se envolver com uma ação afirmativa muito relevante. Você está prestes a se envolver porque ano que vem você prestará Enem, né? E as cotas que foram estabelecidas na Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, foram muito criticadas. Foram muito criticadas. As cotas foram muito criticadas. E existia sempre o questionamento sobre o rendimento dos negros. Os estudos apontam que o rendimento dos cotistas é igual ou superior aos não cotistas. Então, essa tese foi logo refutada, de que o corpo discente da universidade, que são os alunos, corpo discente, sofreria um abalo de qualidade pela inclusão das cotas. Esse foi o motivo, o argumento dos... Mas, indo lá, quando você falou do secretário, né, do senhor Sérgio, que é o presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que para fomentar ações afirmativas para o negro. Eu esqueci de falar na outra indagação sua, no outro vídeo, sobre a Lei 10.639. Vejam bem, para que vocês hoje estudem e tenham no currículo de vocês, você do ensino fundamental, Renan, Roger, terminando o ensino médio, para que vocês conhecessem que existiram, por exemplo, faraós negros, teve que ter uma lei de 2003 sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que fosse inserido no currículo a história e a participação dos negros e dos indígenas na história do Brasil. Como que é possível você entender o Brasil, um país onde a maioria da população se autodeclara a importância desse censo do IBGE? Não foi somente a gente ter certeza de que a maioria da população brasileira é negra. Foi a gente saber que a maioria da população brasileira se autodeclarou negra. As pessoas, esse censo, a pessoa tinha que dizer de própria voz, eu sou um negro. Então, existia desde que o homem é homem, a escravidão. Correto? Sempre existiu. Mas a escravidão africana era uma escravidão por guerra. E as pessoas... era aquela coisa de você perder uma batalha, você ser escravizado. E ali era uma honra para quem venceu ter aquele escravizado. Agora, outra coisa é você ser comercializado. E, lembrando, eu sempre falo com vocês que os traficantes de escravo aqui na colônia eram os homens mais ricos que existiam. Mais ricos do que os senhores de engenho, mais ricos do que os donos das lavras,
os traficantes de escravos, o traficar pessoas era uma riqueza enorme. E o que acontece? Como é que a gente vai dizer que foi uma coisa boa se ser arrancado da sua família? Hoje em dia, esse governo fala muito de família. Esse governo que o senhor aí faz parte, fala de família, que é conservador, que protege muito a família. Como que você ser arrancado da sua família? Lá no interior, na África Ocidental, e sair na África Subsaariana, que isso aí foi uma coisa boa. Como que você vir num navio negreiro chamado Tumbeiro, onde pessoas morriam do seu lado, onde você vinha amarrado, com os braços, com as pernas, você tinha que fazer a sua necessidade básica sem poder ir usar o banheiro. Como que as negras eram estupradas, iam para o convés para serem estupradas na travessia. Como que isso foi uma coisa boa? E aí, chegando aqui, como que os negros não podiam sentar nos bancos escolares? Aí, aí outra coisa, que eu nunca falei para vocês também, sobre a qualidade do negro. Em 1850 teve a lei de terras, que os negros não podiam comprar terra. Mesmo se tivesse dinheiro, não podia comprar terra, não podia ser dono de terra no Brasil. Era estatuto que o negro não podia sentar nos bancos escolares. Negro não podia ir para a escola. Então, por esse motivo, de 1530, quando chegaram os primeiros negros no Brasil, até 1088, quando a falsa abolição aconteceu, após 1800, as cotas que chegaram agora não repara nada. A dívida é enorme, gigantesca. Os negros não podiam, como não podiam usar calçado, tinha que pisar na lama, no esgoto, também não podiam sentar nos bancos escolares. Então, as ações afirmativas que você falou, como as cotas, repara esse gargalo, que isso é o racismo estrutural. Isso é o racismo. Foi estruturado legalmente que negro não podia comprar terra, que negro não podia sentar nos bancos escolares, que negro não podia participar de concurso de bebê em São Paulo na década de 20, que negro não podia fazer parte da Guarda Civil em São Paulo na década de 20, que negro não podia... Aí abriram para negro poder ir para a Guerra do Paraguai em 1870. Mas aí, e prometiam para os negros que quando voltasse da Guerra do Paraguai, voltariam como? Alforriados. Mas também isso não aconteceu. Então, eu vou passar agora a palavra para você, Roger, para você dar a tua explanação, dizer o que você achou sobre o que eu falei. Então, foi muito importante esclarecer tudo isso, que você foi mais a fundo e trouxe questões que as pessoas não levam em consideração quando dizem esses fatos. Eu achei muito interessante, muito obrigado por esclarecer as dúvidas. E que muitas pessoas, por mais que não concordem quando é na hora de se beneficiar, como nós estamos vendo, né? Tem muitas pessoas que, por mais que tenha alguém na família que seja pardo, ou eu conheço alguém desse jeito, na hora de sofrer o racismo não sofrem, né? Então não podem dizer como é ser negro de verdade. Então foi muito importante esclarecer essas coisas. Muito obrigado. Um dado que é interessante do nosso Brasil, do nosso país, terminando aqui agora, agradecendo a vocês, até a próxima semana. Mas para finalizar o nosso vídeo dessa semana, muitas pessoas no Brasil dizem que não são racistas. Eu esqueci o número estatístico que eu vou trazer no próximo vídeo. Mas muitas pessoas dizem, não sou racista. Mas essa mesma pessoa fala assim, aí na outra pergunta do censo, do questionário, a pessoa é perguntada, você conhece alguém racista? Sim, eu conheço. Para finalizar, as pessoas dizem que não são racistas, não são preconceituosas, mas é mais de 50% esse número. E um número maior de 80% dos entrevistados afirmaram que conhecia alguém racista. Uma ótima semana a todos.